em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes, senhoras e senhores, Deus, Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer vencer. Ele quer que você seja uma mulher vitoriosa e um homem vitorioso. Deus tem tudo de bom para fazer na sua vida. Cabe a cada um de nós fazer aquilo que lhe agrada. Se você agradar a Deus, você vai ter do seu lado um grande aliado, um Deus todo-poderoso, que não vai medir esforços para lhe ajudar, para lhe dar vitórias, para lhe fazer uma pessoa vencedora. Diga glória a Deus. Diz assim o Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou ler de novo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Observe uma coisa: o agradar vem primeiro que o desejo de receber. Todo mundo aqui quer receber algo de Deus, mas para você receber o que você deseja, primeiro você tem que agradar a Deus. Primeiro você vai ter que provar com ações, com atitudes, que realmente Deus, Ele é o primeiro no seu coração, é o mais importante na sua vida. Por isso que o Salmo 37, versículo 4, diz que primeiro devemos agradar a Deus. Você sabe que uma pessoa que ela agrada a outra, ela vai ter o respeito daquela pessoa. Todo mundo que já passou na sua vida e te agradou, essa pessoa ganhou o seu respeito. É verdade ou não é? Mas todo mundo que passou em sua vida e te desagradou, não tem mais o seu respeito. Você já não confia, porque aquela pessoa quebrou o cristal da confiança que existia. Você agora tem um pé atrás, porque aquela pessoa agiu de má fé. Quem compreende isso? Deus, quando pede para a gente agradar a Ele, é como se Deus dissesse assim, não quebre a confiança comigo, porque eu confio em ti, mas se você confiar em mim, eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Eu vou lhe dar um exemplo bíblico sobre alguém que no início agradou a Deus e depois desagradou a Deus, e uma outra pessoa que no início agradou a Deus e mesmo com as lutas continuou agradando a Deus. Vamos começar pelo rei Saul. Para quem não sabe, o rei Saul, antes de ser rei, ele cuidava de ovelhas. Ele ajudava o pai nos cuidados dos animais da casa. E o profeta foi então enviado por Deus para levantar um novo rei, porque Israel não tinha rei, não havia rei em Israel. Os outros povos tinham reis. Então o povo de Israel decidiu querer um rei. Não foi Deus que quis ter um rei, foi o povo que quis. E um dizia de um lado, outro dizia do outro: temos que ter um rei, porque as nações têm rei e a nossa não tem. E Deus então deu um conselho para o povo: já que vocês querem rei, vocês terão um rei. Mas há um detalhe que vocês têm que saber: esse rei vai cobrar impostos de vocês, vai colocar limites para vocês e vai ditar regras para vocês. Vocês querem ter o rei? O povo: queremos ter o rei. Foi escolhido quem? Foi escolhido Saul. A escolha de Saul foi interessante. Não foi um voto. Colocou Saul e outros homens em círculo, e alguém pegou uma flecha, apontou para cima e jogou a flecha para cima. Aonde a flecha caísse, quando ela voltasse, aonde ela caísse, foi aquele que Deus escolheu. É interessante essa escolha, né?
jogou a flecha no alto, a flecha subiu, quando ela desceu, bateu de frente com Saul. Então ele foi escolhido. Naquela altura Saul, ele agradava a Deus, ele era humilde. Só que o tempo passou e a soberba entrou, porque ele ganhou um grande exército, começou a ter grandes vitórias, e Saul pensou que por causa da cabeça dele é que ele vencia. Aí começou a desagradar a Deus. Tu não vence por causa da tua cabeça, tu vence por causa do poder de Deus na tua vida. Tu não conquista porque tu é inteligente. Tu até pode ser inteligente, mas quem lhe deu essa inteligência? Foi quem? Foi Deus que lhe deu. Você estudou, você leu, fez um curso, se preparou, amém. Mas quem lhe deu as condições, os recursos, foi o próprio Deus. Então Saul começou a ficar enaltecido, começou a achar-se maior que tudo e todos, e começou a humilhar o exército, começou a humilhar a família, começou a fazer do jeito dele e já não fazia do jeito de Deus. Como é que você sabe que a pessoa não agrada mais a Deus? É quando ela começa a fazer as coisas do jeito dela. Quando ela faz do jeito de Deus, ela está agradando a quem? Ao próprio Deus. Mas quando ela faz do jeito dela e não quer saber de Deus, então ela começou a desagradar. Saul começou a fazer isso. Qual foi a prova que Saul estava desagradando a Deus? Foi quando um gigante chamado Golias decidiu desafiar Saul. Saul, embora era rei, mas na hora do desafio teve medo, porque ele já não tinha o Espírito Santo, e você sabe que o Espírito Santo nos dá coragem para a gente lutar. Saul já não tinha mais o Espírito Santo, ele estava apagado. O que aconteceu? Saul ficou com medo, o gigante ficou esperando alguém para lutar e ninguém aparecia. Agora eu vou falar de outra pessoa, Davi. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. O pai dele o chama, o pai chamado Jessé: Davi, meu filho, leva lá comida para os seus irmãos lá no acampamento. Davi humildemente pegou os tabaroés, as marmitas, e foi levar para os irmãos. Quando ele estava chegando, ele viu aquela multidão, um alvoroço, e ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Está tudo tão calmo antigamente, agora nessa confusão. E alguém falou: é um gigante que está aí desafiando Israel e desafiando o próprio rei, e ninguém tem coragem de lutar. A Bíblia fala que o coração de Saul e do exército estava derretido de medo. Olha que situação, o coração derretido de medo. Foi quando Davi chegou e falou assim: ó, eu vou lutar com ele. Olha a diferença de quem agrada a Deus e quem desagrada. O rei era Saul, mas estava com medo e não foi para o desafio. Davi não era rei ainda, era apenas um servo, e ele falou: eu vou lutar e eu vou derrubar esse gigante, eu vou lutar contra ele, porque eu não aceito um sujeito criticar ou zombar do meu Deus, do Deus de Israel. O que aconteceu? Saul conheceu então Davi e falou: já que você quer lutar contra o gigante, coloca uma roupa diferente, uma armadura, e vá lutar contra o gigante. Davi colocou até a roupa, mas a roupa era muito pesada, era de ferro. Davi falou: não consigo nem andar, tira essa roupa de mim, eu vou lutar da maneira que Deus me ensinou. Isso é para você entender que nem sempre, quando alguém querer te ajudar em algo, vai ser bom para ti. Tem coisas que é você que tem que fazer sozinha ou sozinho para poder dar certo. Diga glória a Deus. Davi então agradava a Deus, e Davi falou: eu vou lutar e vou derrubar o gigante e vou arrancar-lhe a cabeça. Isso é uma pessoa que determinada, e é o que Deus quer que a senhora e o senhor sejam, pessoas determinadas, pessoas que não têm medo do desafio. Quando surgir algum problema na tua vida, aquilo ali é um desafio. Não faça como Saul, não recue.
mas faça como Davi, avance e vá na fé, porque Deus é contigo para dar vitória para você. Para você saber se vai dar certo, você vai ter que lutar. Se você não lutar, a derrota é garantida. Mas se você for à luta, a vitória é garantida, embora pode ser difícil, mas pela sua atitude, Deus vai dar vitória para você. Diga glória a Deus. Então Davi foi, derrubou o gigante, conseguiu a vitória. Saul foi tirado de rei e Davi ficou no seu lugar. Eu fiz um resumo para você perceber a diferença de duas pessoas. Um era rei, mas não tinha o Espírito Santo. O outro era o servo, que era Davi, mas era cheio do Espírito Santo. Um era rei, não agradou a Deus. O outro era um servo, ele agradou a Deus. Muitas vezes o menor ficará maior que aquele que acha-se maior. Foi no caso de Davi. Ele era o menor, mas se tornou superior, porque foi humilde para reconhecer que precisava de Deus na vida dele. Repita comigo: eu preciso de Deus na minha vida. Por que eu estou pregando sobre isso? Primeiro, porque o Espírito Santo mandou falar sobre isso, para você agradar a Ele. Nós estamos numa época que você tem que agradar a Deus. E se você agradar a Deus, você vai desagradar pessoas. Mas é melhor desagradar pessoas do que desagradar quem? Desagradar a Deus. Então, em todo momento da tua vida, agrade ao Senhor. E quando você o agradar, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E qual é o seu desejo? É ser uma pessoa abençoada. É o primeiro desejo. É ter a salvação. É o primeiro e principal desejo. Ou seja, é ser uma pessoa sábia, uma pessoa guiada pelo próprio Deus. E aí ninguém vai parar você. Ninguém vai lhe parar. Por quê? Porque você está agradando o dono da sua vida, que é o próprio Deus. Amém, igreja? Vamos ler de novo o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha que interessante. A Bíblia manda a gente entregar o caminho para Deus. Que caminho é esse, pastor? Esse caminho é a vida. Entregue a vida para Deus. Tem pessoas que entregam a vida para o vício. Tem pessoas que entregam a vida para o crime. Tem pessoas que entregam a vida para a mentira. Tem pessoas que entregam a vida para a idolatria. Tem pessoas que entregam a vida para o diabo. Tem pessoas que entregam a vida para más companhias. Tem pessoas que entregam a vida para maus conselhos. E a Bíblia manda entregar a vida para quem? Para Deus, igreja. Entrega teu caminho ao Senhor. Você sabe o que é um caminho? Um caminho é um trajeto que vai te levar a algum lugar. Se você entrar por um caminho errado, você não vai chegar onde você quer, porque o caminho já diz o nome, está todo errado. Mas se você entrar pelo caminho certo, você vai chegar aonde você quer. Diga glória a Deus. Ou seja, o que Deus quer é que você trilhe o caminho dele. E o caminho de Deus não é fácil não, é estreito, é apertado, mas no final vai trazer uma grande recompensa para você. Já o caminho do mal é largo e espaçoso, porque o caminho do mal não tem lei, não tem regras. Faça o que você quiser da sua vida, o caminho do mal é esse. O caminho de Deus, né, ele tem muita regra. Por isso que não é todo mundo que quer seguir Jesus, porque nem todo mundo quer sacrificar as suas vontades. Mas aquele que quer seguir Jesus e sacrifica as suas vontades, vai ter a satisfação na sua vida, como diz na palavra de Deus. Diga assim seja. Continuando aqui, o versículo 6: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso quer dizer que essa pessoa
que agrada a Deus e que ela entrega o caminho dela para Deus, ela vai sempre ter a justiça na vida dela, igreja. Deus sempre fará justiça. Pode demorar o tempo dos tempos, a justiça vai chegar. Imagine que alguém te humilhou há anos atrás. O tempo vai passar e aquela pessoa que te humilhou é ela que vai sofrer humilhação um dia. Não é porque você quer que ela sofra, mas porque ela plantou maldade, ela vai colher a maldade. E vai acontecer, e você vai ver ou não, mas vai acontecer, porque você está fazendo parte do grupo da justiça de Deus. Vamos ler de novo o versículo 6. Fará sobressair o que? A tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Meu Pai, isso é muito forte. Deus, ele não falha. Há uma história de uma criança que todo dia de aula chegava atrasada, todo dia. E quando essa criança entrava na sala, o professor pegava uma régua e batia na mão da criança, tipo dando um castigo. Pá, pá, batia na mão da criança. No outro dia chegava de novo atrasado, ele pá, batia na mão da criança. No outro chegava atrasado, pamba de novo na mão da criança. E a criança ficava caladinha, não dizia nada, e ficava sentada. Um certo dia, o professor estava indo de bicicleta para o trabalho, para a escola, e ele parou numa esquina. E ele olhou de longe e viu a tal criança, só que ainda era quase no horário de entrar na aula, faltava 5 minutos para entrar na aula. O professor viu e observou a criança. Qual foi a surpresa do professor? Ele viu que o menino tinha uns 8 anos de idade, pegava a mãe cadeirante e levava a mãe para a clínica, deixava na clínica e vinha correndo para a escola, mas chegava sempre atrasado. O professor viu aquilo e entrou na sala triste. Quando o menino chegou, o professor olhou para o menino, pegou a régua, deu na mão do menino, o professor se ajoelhou e fez assim com a mão: agora você que vai bater em mim, porque eu te julguei. Agora eu que estou sendo julgado. Olha a justiça de Deus aí. Ele viu porque o menino chegava atrasado, porque o menino levava a mãe cadeirante para a clínica. Olha só, olha que situação. Ou seja, julgou a criança, batia na mão, foi preciso ver para cair-lhe a ficha. Aqui fala isso em Portugal, para cair-lhe a ficha. Aí o professor foi ouvir, se ajoelhou: olha, agora pode bater, bate tu na minha mão, porque eu errei contigo, agora a justiça seja feita. Mas o menino sabe o que fez? Tirou a régua da mão e tocou na mão do professor e falou: não vou bater no senhor, o senhor agora já sabe por que eu chego atrasado. E o menino nunca tinha dito isso, porque aquele que é justo não se justifica, Deus faz justiça depois. Olha que história linda. Quem conhecia essa história? Ninguém conhecia não, né? Mas não é forte, igreja? Por isso que aqui fala que a justiça virá para o que é justo. Se a senhora ou o senhor sofreu ou sofre alguma injustiça na vizinhança, na família, no trabalho, seja onde for, calma que Deus fará justiça. Deus não dorme. Deus é o justo juiz e Ele está vendo tudo. Ele vai condenar quem deve ser condenado e vai absolver quem deve ser absolvido. E vai dar vitória para você. Diga glória a Deus. Para concluir, diz aqui o versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não fique sem paciência, certamente isso acabará mal. Olha Deus falando com você aí, ó. Não perca a paciência. Tem hora que você perde a paciência, mas Deus está puxando sua orelha. Deus está falando: para que tentar perder a paciência? Isso vai acabar mal, vai atrapalhar a tua vida. Vou ser sincero com vocês: o que tu ganha perdendo a paciência? Me diga aí. Alguém pode me responder? Alguém ganhou dinheiro perdendo a paciência?
Alguém melhorou a vida perdendo a paciência, ficando nervoso, dando murro na parede, batendo na mesa, quebrando as coisas? Ganhou alguma coisa? Não ganhou, nem vai ganhar. E o que tu ganhou tendo paciência? Paz, tranquilidade, solução de problemas, sabedoria para agir. Olha os benefícios que a paciência traz. E outra coisa, eu não quero você sem paciência, embora eu sei que é difícil em algumas situações, eu sei que não é fácil. Na teoria é tudo muito fácil, mas na prática eu sei que não é fácil. Mas se esforce para não perder a paciência. Perder a paciência é perder virtude, e ter paciência é ganhar virtude. Ganhe virtude, ganhe poder de Deus na tua vida, e aí você vai vencer. Diga glória a Deus. Continuando aqui o versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Então é isso que Deus quer de você, que você agrade a Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus.